Só uma coisinha. Eu converso com argentinos todo santo dia. Todo santo dia. O melhor quadro que tem lá na Argentina, eu estou em contato. Tá? São o pessoal peronista, o pessoal ligado ao Guilherme Moraes. É todo dia mesmo, tá? Cara, eu tenho alguns projetos em conjunto com eles e eu percebo o seguinte. A Argentina, o argentino que está antenado na geopolítica, eu acho, a percepção que eu tenho, tá? Eu acho que eles são um pouco atrasados em algumas coisas. Que eles têm uma percepção errada de algumas coisas. Isso me faz entender também por que o Brasil, a Argentina e o México nunca conseguiram ter uma coesão mínima para poder começar a coordenar alguma coisa. Já que são os três países mais poderosos, as três lideranças regionais, seria importante que ao menos esses três tivessem alguma ligação e acreditassem em algo que fosse possível unir os três. Então eu vou pegar o exemplo do projeto em conjunto que tivemos com eles, que foi um projeto nuclear, energia nuclear, que nós tivemos em conjunto com eles, que fizeram acreditar que brasileiros e argentinos tinham disputas regionais e de que se um não tomasse conta do outro e não tivesse o devido a devida suspeita, um poderia invadir o outro, um poderia causar algum problema regional, alguma guerra, algum conflito. Vamos falar a verdade? Hoje, o risco é zero desse tipo de coisa acontecer. Até mesmo quando o pessoal começa a ventilar Brasil e Venezuela. Essas coisas são sempre questões de cortina de fumaça. Mas no plano ideológico, seria interessante que ao menos os nacionalistas desses países tivessem alguma concordância. E eu percebo que o argentino, que está antenado nas questões geopolíticas, ele acha que, por exemplo, o Trump chegar na Casa Branca vai fazer com que a guerra na Rússia e na Ucrânia acabe. O que eu não acredito. E mesmo que ele consiga fazer um acordo, tá? Casa Branca, Kremlin, a Rússia vai ficar com um pedaço daquilo lá, tá? Não vai ter nenhuma chance. Não vai ter nenhuma chance. Não, o melhor cenário. E assim, eu falo o seguinte: o melhor cenário hoje para a Casa Branca, hoje, seria o status quo atual, que é a Rússia pegando as partes que já anexaram. Porque a alternativa é a Rússia conquistar, sei lá, conquistar Mykolaiv, conquistar Odessa, né, pegar algumas partes também lá a leste do rio de Dnieper, né? Então, assim, ainda há margem para a Rússia abocanhar mais território. Então, se a Rússia pegar os territórios que já tem agora em mãos, é o cenário mais otimista. Pois é. Não, mas beleza, vamos supor que isso aconteça. A Europa vai aceitar isso na boa? Não vai, igual eu falei, que significa a queda da unipolaridade. Então eles vão continuar, por isso que eles estão fazendo até um fundo para continuar a guerra. Aí, quando a gente pensa em guerra, automaticamente se pensa em Europa. Quando se pensa em Europa, automaticamente se pensa em guerra. É lá mesmo que a coisa funciona. Guerra na Europa são quase como sinônimos. Então, assim, o argentino nacionalista, ele tem essa visão. E outras coisas também, que aqui eu não vou ficar fazendo fogo cruzado, mas me parece uma certa distância. O pessoal fala, o Brasil tem uma distância de coisas que acontecem nos Estados Unidos e depois acontecem aqui e depois acontece na Argentina. Realmente, se você for parar para analisar, tudo que vira tendência nos Estados Unidos passa a ser uma tendência aqui. E depois passa a ser tendência lá. Então, por exemplo, o identitarismo, esse fenômeno de preto contra branco, de gay transexual, aborto, droga, esse tipo de coisa, está se intensificando por lá. Coisa essa que já se intensificou por aqui. Então o pessoal está um pouco atrasado nessa visão geopolítica. Só que isso é Argentina, camarada. Imagina o que não se passa no Peru, na Bolívia,
que nós vamos ter uma concordância nesse sentido? Porque, por exemplo, a Bolívia, vou pegar o exemplo da Bolívia. Na Bolívia, eles acreditam, em certa medida, que o Brasil é um país imperialista. No Peru, a mesma coisa. No Paraguai, a mesma coisa. É isso. O pessoal do Paraguai tem uma percepção muito ruim do Brasil, por causa dos casos da Odebrecht. Porque tinha envolvimento de corrupção lá com o presidente, vice-presidente, tal e tudo. Ou mesmo no Equador, com a questão lá do Jorge Glass, que teve todo aquele imbróglio com o México, com a embaixada, que nós fizemos uma live aqui. Ou seja, sob a perspectiva geopolítica latino-americana, os países estão muito distantes um do outro e cada um acha uma coisa. E o Brasil ele não consegue ter força o suficiente para impor a sua visão. E mesmo se conseguisse fazer isso, o Brasil teria que ser forte o suficiente para impor essa visão, a tal passo que esses países não pudessem se revoltar. Ou seja, essa ideia de que o Brasil é bem visto depende. Será que a gente consegue colocar qualquer coisa na mesa para os argentinos e eles vão aceitar? E para os mexicanos? Não consegue, cara. Ou seja, está dividido. É muito fácil. Exatamente. A gente não tem uma coesão, né? Aliás, nós não tínhamos coesão, a América Latina em si, ela não tem coesão, nem mesmo quando há, de certa forma, um alinhamento político entre os países. Por exemplo, vou pegar um caso bem simples. Na época que o Uruguai, né, a Argentina era governada pelos kirchneristas, né? Vai botando comentário aqui na tela, porque tá passando um monte aí. Tá, e o Uruguai, né, era governado, né, pela Frente Ampla, né? Ou seja, dois países governados pela esquerda, né? Você tinha uma disputa, né, ferrenha entre uruguaios e argentinos por conta de uma planta de celulose, né, na região do Prata, né? Você teve uma disputa aí ferrenha entre esses dois países, né? E ambos países com a mesma tendência político-ideológica, com a mesma tendência, né? Então, essa ideia nossa de unidade, né, unidade latino-americana, integração latino-americana, ainda é um sonho muito distante. Ainda é um sonho muito distante. E outra coisa, vou entrar mais ainda. Você falou, né, de questão da nossa visão, né, de implementar. Olha só, foi notícia recente, né, que o Brasil, né, ele não conseguiu, o Brasil, na votação da reforma do ensino médio, o espanhol deixou de ser uma disciplina obrigatória, por pressão das embaixadas da França, da Alemanha e da Itália. Houve pressão, né, lobby dessas embaixadas, né, junto ao Congresso, né, junto à Câmara, principalmente, e o espanhol deixou de ser uma disciplina obrigatória. Na reforma do ensino médio. Ou seja, a gente, nem mesmo na questão interna nossa, né, porque, de certa forma, para a gente pensar em integração latino-americana, a gente tem que pensar em, pelo menos, tomar conhecimento de um elemento que é formativo da cultura de todos dos países latino-americanos, que é o quê? A língua espanhola, né? Se nem nisso a gente consegue se impor, quem dirá no resto? Quem dirá no resto? O Brasil, ele fica muito com essa ideia de pacifista, de que as pessoas vão nos comprar porque nós somos bons. Então, assim, o que acontece? Vou ceder aqui para a Argentina uma coisa, vou ceder para o Uruguai uma coisa, para o Paraguai e tal. E quando eu digo ceder, é, por exemplo, chegar numa reunião e o Paraguai propõe uma coisa, eu aceito o Paraguai para poder colocar ele no meu escopo, no meu campo de visão. Só que eu acho mais fácil você dominar uma narrativa se você impor ela. Porque daí que você não bota alternativa. Uhum. Então eu acho melhor colocar o uso da força em determinadas coisas. Porque estamos vendo aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz isso. Tem um soft power bom que faz com que muitas pessoas, além de serem dominadas, acreditem que ser dominados
é uma coisa boa. Ou seja... E que ser dominado é a melhor opção. Pois é. Pois é. Então, assim, o Brasil, sobre essa perspectiva, falta muita malícia ainda. Falta malícia. Entendeu? Falta malícia, falta elites nacionais coesas. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente citou aqui, tem uma porrada de elite, elas não se concordam em muita coisa. Não se concordam em muita coisa, mas a única coisa que elas concordam é que o poder permanece sendo das elites. Exatamente. Agora, sim, para a gente não